Uma coisa linda, eu fiquei arrepiado. Uma família que passou por um momento muito difícil, a filha sofreu um acidente, teve que ficar com gesso, com quase o corpo todo, e aí depois que tiraram o gesso, descobriram que a perna que tinha sido afetada, um dos lugares que tinha sido afetado, tinha uma diferença de 4 centímetros da outra perna. Aí então a menina começou a fazer fisioterapia, começou a andar, mas ela não conseguia andar corretamente, ela andava fazendo esse movimento de quadril, porque uma perna era mais alta do que a outra. E aí então voltou aos médicos, fizeram os exames constataram 4 centímetros de diferença, e propuseram então uma cirurgia para ser feita. É uma cirurgia para fazer crescer o osso. Eu não sei se vocês já viram essa cirurgia. Ela quebra o osso, não é? Coloca umas hastes de metal e vão esticando o osso de tal maneira que ele vá soldando e esticando até a medida certa. Ela teria que ficar aproximadamente 1 ano com aqueles pinos de metal até crescer os 4 centímetros. E aí então, quando foi colocado isso, a menina entrou com o coração apertado, a mãe com o coração apertado, a família com o coração apertado, e a médica disse: olha, vocês vão para casa, voltem um mês que vem aqui para a gente conversar. E a mãe disse o seguinte para a família: olha, vamos entrar numa campanha de oração. Eu creio que Deus pode fazer qualquer coisa. Se Ele criou o céu e a terra do nada, Ele pode fazer crescer osso de perna. Vamos fazer uma campanha de jejum e oração. E aí a família começou a fazer essa campanha em casa, de jejum e oração. Gente aqui da nossa igreja: Senhor, tenha misericórdia de nós, nos livra disso. Se for a tua vontade, nós vamos seguir aquilo que é o teu projeto. Mas se o Senhor pode atender o nosso clamor de socorro, vem e visita. E assim foi. No meio daquele mês de oração, a menina olhou para a mãe e disse assim: mãe, a senhora percebeu que eu não estou mais balançando o quadril? Ele falou: é verdade, está acontecendo alguma coisa, mas vamos continuar orando. E assim continuaram, o mês todo. Aí quando voltaram para o médico, a mãe e a filha foram à consulta, e elas foram com um propósito no coração. Ok, nós oramos, você não está sentindo mais esse balanço, mas nós vamos pedir um diagnóstico. Vão pedir para a médica fazer uma reavaliação da sua perna. E aí quando chegaram lá, disseram para a médica: olha, a médica perguntou: estão prontas para fazer a cirurgia? Posso marcar a cirurgia? Falou: queríamos uma coisa antes, que a senhora reavaliasse a perna da minha filha. E a médica olhou assim, achou estranho e falou assim: por quê? E ela disse: olha, durante esse mês todo nós estamos orando e pedindo para Deus fazer um milagre. Que Deus estique o osso. E durante esse tempo a gente percebeu que ela não está mais balangando. Será que a senhora não podia fazer o exame de novo? E aí então ela descreveu o exame, que são pequenas placas, não é? Que são colocadas debaixo do pé, né? Cada placa tem 1 centímetro para marcar qual é a diferença, e assim foi. E a médica começou e descobriu que o osso daquela perna cresceu 2,5 centímetros naquele mês. E a médica disse assim: vamos dispensar a cirurgia. Deus tem multiformes maneiras de revelar a sua graça, mas enquanto aquela menina viver, enquanto ela continuar caminhando nessa terra, ela vai ser graça visível de Deus. Você está entendendo? Agora, não é só na cura que Deus se revela. Deus se revela quando Ele transforma a minha vida. Nós estávamos ouvindo a profissão de fé de um grupo de pessoas dentro de uma empresa. Meu filho estava ouvindo a profissão de fé de um grupo de pessoas numa empresa.
E quando perguntaram para os funcionários daquela empresa, alguns deles iam se batizar, tem um culto lá semanal naquela empresa. Louvado seja Deus, aqueles que atenderam o nosso desafio, tem 30 novas empresas fazendo culto por semana aqui, louvado seja Deus. Tá? E eles perguntaram, por quê? O que aconteceu? E um dos funcionários, da sua simplicidade, ele disse assim: se Deus conseguiu transformar minha chefe, eu creio nele. É graça visível. É multiforme graça de Deus. Quando as pessoas olham para você, o que da graça de Deus eles estão vendo? E de repente, quando a gente começa a entender esse sentido da vida, a gente pode dizer: eu sou o que sou pela graça de Deus. E aí, por onde a gente passa, a graça se torna visível. E cada vez que a graça se tornar visível, eu posso ter orgulho, aquela sensação gostosa de alegria, porque a glória não é minha, é do Deus que está manifestando a sua graça. A última coisa que eu queria deixar com você é o último teste. Versículos 13 e 14 desse mesmo texto dizem assim: pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender, e espero que assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Eu vou chamar esse teste do orgulho que a gente pode ter no coração e gerar no coração dos outros por causa da nossa vida, de o teste da capacidade de inspirar a vida na fé em outros. A última qualidade que Paulo exalta aqui, esse último teste que precisa ser vencido, é a capacidade de inspirar pessoas. Ainda que Paulo estivesse sendo criticado pelos emissários da discórdia, eles certamente podiam compreender, pelo menos em parte, quem era Paulo. E o povo de Corinto, se trouxesse à memória as marcas que Paulo deixara neles, inclusive a sua conversão, poderiam orgulhar-se em Paulo. Assim como Paulo se orgulhava na igreja que havia fundado ali. Paulo vai dizer em vários momentos: olha, lembrem, nessa carta mesmo, que tipo de homem eu fui quando eu estive com vocês? E essa é a grande pergunta que estava sendo tratada ali. E a grande resposta que a gente vai encontrar nessa carta toda era o homem que era capaz de amar e inspirar, a ponto de vocês darem a sua vida a Jesus. Por isso, vocês são a maior recomendação que eu tenho, uma carta aberta, que diz quem eu sou. Há uma coisa linda aqui. Se eu vivo a graça visível, se a minha consciência não me condena, se a integridade faz parte da minha vida, se a santidade de Deus deixa o bom perfume de Cristo em mim, então por onde eu passar, eu vou deixar um toque de inspiração na vida dos outros. E não importa se a gente é grande, pequeno, se a gente tem títulos nas paredes ou não, nós vamos ser motivo de inspiração no coração de alguém, porque a graça de Deus vai estar se revelando na nossa fraqueza. E se existe uma coisa que um cristão pode ter alegria na alma, ou orgulho, como Paulo falou, é quando ele deixa as marcas de Jesus por onde ele passa.
Toda dona de casa aqui já tentou limpar um vidro, e às vezes, por infelicidade, você pega um vidro, não é? Ou pega um pano para limpar o vidro que está engordurado. Você já pegou um pano engordurado e tentou limpar vidro? Já viu como é que fica? Fica uma coisa enrolada, não dá nem para explicar, né? Um pastite. Se fosse o italiano, eu ia dizer um pastite ali, tá? Uma confusão. Mas eu fico pensando que esse é um bom exemplo para a gente entender o que significa inspirar outros. Quando eu sou graça visível, quando eu vivo uma vida cheia do Espírito e a santificação faz parte do meu viver, por onde eu passo, a gordura do óleo do Espírito fica impregnada. E o interessante é que a gente olha, não é? E de qualquer ângulo que a gente olhar, aquele vidro vai estar engordurado. E por onde a gente vai passando, a gente vai deixando as marcas do amor, da misericórdia, da graça de Deus na vida das pessoas. Deus tem alguma coisa tremenda para fazer. Que você possa chegar na sua casa e quando entrar na sua casa, possa dizer de boca cheia, e seja verdade isso: aqui nessa casa, eu sou o que sou pela graça de Deus. E quando você estiver lidando com seus familiares, que são as pessoas mais íntimas, que conhecem você no público e no privado, que lá naquela casa, lá dentro da tua casa, eles se sintam inspirados por ver quem você é, pela graça de Deus. Inspirados. Que de alguma maneira sejam tocados. Eu não sei o que vai acontecer na vida dessa menina que teve o osso crescido. Eu quero trazê-la aqui para ela contar essa história para você. E a gente vê a perna dela. Mas uma coisa eu sei, ela nunca mais vai esquecer da mãe dela, que disse para ela: durante esse mês nós vamos falar com Deus e vamos clamar todos os dias. E a maior marca não vai ser a perna, vai ser a graça que foi revelada dentro de casa. Eu acho tremendo isso. A graça que está sendo revelada e inspirando pessoas com quem você convive. E a gente vai permitindo que essa inspiração, apesar da gente saber que nós somos defeituosos, temos tantos problemas, pecadores, continuo pecador, você também, mas as pessoas vão olhar para nós sabendo que somos pecadores, mas vão ser inspirados pela graça que está nos transformando todo dia. Eu vim aqui desafiar você a buscar com intensidade da alma, a passar no teste da graça visível e da inspiração. E sabe, quando a gente passa nesse teste, a gente planta sementes do bem. E às vezes, na batalha que a gente vive, na dinâmica da vida, a gente não percebe como estas sementes do bem vão germinando ao longo do tempo. E de repente você vai encontrar alguém na tua história de vida que vai dizer para você: você não sabe como você me abençoou. Eu te abençoei? Você lembra? Naquele lugar, naquela situação, aconteceu isso. Quando você ouvir isso, lembra? Naquele dia você foi graça visível e inspiração de fé no coração de alguém. Eu oro todos os dias
para que Deus me permita ser graça visível. Que Deus me permita ser inspiração de fé, porque só eu sei quantos defeitos eu tenho. Talvez a minha família saiba um pouquinho, não é? Nós estávamos reunidos em família essa semana, e aí a minha filha virou para mim e falou assim: pai, o senhor já tomou o seu remédio hoje? Eu falei: não tomei, então está precisando. Não, está certo, eu vou tomar o remédio, porque o senhor está muito chato. Eu falei: eu? É. Daí ela começou a dar risada e falou: o senhor lembra quando o senhor viajou comigo? Eu falei: lembro, tal. E o senhor falou assim: olha, eu estou tão bem, porque eu nem tomei o remédio, eu estou me sentindo tão bem. Ela virou para mim: o senhor estava muito chato aquele dia também. Só eles sabem quem nós somos. Mas apesar de ser quem eu sou, eu busco de Deus graça, para deixar uma marca de graça na vida deles e na sua vida também. E deixar uma pitadinha de inspiração, para que essa semente do bem multiplique-se na tua casa, na tua família, no teu trabalho, todos os dias. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Se não é ainda, precisa ser. Eu sou o que sou pela graça de Deus. O que nós vamos celebrar agora é a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é um memorial. Eu queria convidar os diáconos para virem aqui nos ajudar. É um memorial que celebra a graça. Quando nós estivermos pegando do pão, e quando estivermos bebendo do vinho, comendo do pão e bebendo do vinho, a gente vai estar lembrando que tudo que está acontecendo na nossa vida depende da graça. Eu preciso da graça de Deus para ser pai, para ser mãe, para ser filho, para ser profissional. Eu preciso da graça de Deus para exercer os ministérios que Deus me deu. Eu preciso da graça de Deus. E se Ele me der graça, não somente na minha salvação, mas todos os dias, eu vou ser uma prova visível da graça dEle nessa terra, e eu vou inspirar pessoas. E eu queria desafiar você, quando estivermos partilhando do pão e do vinho, você está buscando isso no Senhor. Senhor, eu não me conformo, enquanto eu não puder dizer de boca cheia: eu sou o que sou pela graça de Deus. Queria convidar você a receber esses elementos. Os diáconos vão chegando. Você que é crente no Senhor Jesus Cristo, já foi batizado, está em comunhão com o Senhor e com a sua igreja, a participar conosco. Lembrando que a Bíblia nos ensina que antes de comer desse pão e beber desse cálice, nós devemos nos examinar a nós mesmos. E o objetivo desse autoexame não é uma autopunição, dizer: não vou comer porque tem isso errado na minha vida. Não. O objetivo desse autoexame é transformação. Senhor Jesus, eu preciso da Tua graça nessa área da minha vida. Graça como poder transformador. Graça como poder de força, de vigor. Graça para ser inspiração no meio da tribulação e da luta. Graça, quem sabe, para pagar o preço de algumas coisas. E dizer: é para a Tua glória que eu estou fazendo isso. Então, fiquem todos de pé, levantem os seus assentos. Enquanto nós adoramos a Deus, você vai receber o pão e o vinho, assim os diáconos vão poder passar. E à medida que você receber, vai sentando, tá? E assim a gente pode saber que todos receberam, tá bom? E assim nós vamos estar adorando a Deus. E lembra, esse é tempo de buscar graça. Eu quero ser graça visível e inspiração do Senhor nessa terra. Quero convidar você a ficar de pé.
Dá a mão para quem está perto de você, a gente vai terminar o culto juntos aqui. Fecha o corredor, a gente se irmana agora, tá? E nessa canção, leva a Deus a sua oração. Há ambientes que é muito mais difícil a gente ser graça visível. Senhor, me leva lá para ser graça visível. Há ambientes que é mais difícil inspirar. A vontade que a gente tem é dar uns petelecos, não é inspirar ninguém não. Mas pede para Deus, para você inspirar naquele lugar, o perfume do Senhor Jesus esteja ali se espalhando. Enquanto nós adoramos a Deus, nós nos colocamos no altar para dizer: Senhor, eu quero passar no teste da consciência, das fontes, da integridade, da santidade, da graça visível e da inspiração. E aí, eu vou orgulhar o nome de Deus por onde eu passar. Adoremos ao Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos em as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Vamos fazer junto com o coral? Assim, ó. Não dá, sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá pra viver. Sem Jesus não dá pra viver. Sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Sem Jesus não dá pra viver. Sem Jesus não dá pra viver. Mais uma vez. A igreja, cante. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Vamos juntos! Sem Jesus não dá. Amém. Sem Jesus não dá. Vamos orar? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo
seja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Que vocês tenham uma semana abençoada.